A paz do Senhor, prezados alunos, mais uma vez, pela graça de Deus, chegamos até você e agora com a nossa lição de número 10. Essa lição é importante porque ela vai nos ensinar, ajudar, contribuir a ministrarmos os cultos especiais da igreja. Os cultos especiais constituem casamento, dedicação de crianças, funerais, batismo em águas, ceia do Senhor. São cultos da igreja, cultos que se tornam normais na igreja, mas que devemos dar uma atenção especial a esses cultos. O pastor da igreja deve estar sempre pronto a, em cada momento desses cultos, ele está presente, ele saber como lidar, como fazer, para que o nome de Deus seja glorificado. Que a sua vida seja abençoada, que você possa extrair lições preciosas a partir desta aula. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Abre comigo o seu material de estudo no capítulo 10, ou lição 10, e aí você vai encontrar agora cultos especiais da igreja. O importante de cada culto desse é que o pastor tem nesses cultos a oportunidade de compartilhar dessas ocasiões especiais com o seu povo. Tanto nos casamentos, quanto nos funerais, quanto na dedicação, quanto no batismo, quanto na ceia. O importante é que o pastor planeje tempo, não é? De modo a encorajar as pessoas e abençoá-las, honrar o Senhor Jesus nesses momentos. No casamento, momento de alegria. No funeral, momento de tristeza. Na apresentação, dedicação de crianças, é um momento de muita satisfação. Durante meu ministério, centenas de crianças já passaram por essas mãos, sendo dedicadas ao Senhor. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo que essas crianças que foram dedicadas ao Senhor, elas estão servindo a eles com alegria. Eu louvo a Deus pela minha experiência pastoral de poder partilhar cada momento desse, de muitos casamentos, de muitos funerais, de muitas dedicações de crianças, como também de batismo e também de ceia do Senhor. Vamos caminhar juntos aí, porque é muito importante. Também é necessário que vamos traçar aqui, é que cada momento desse tem um roteiro especial, para que o pastor possa desenvolver um bom trabalho, ele possa estar ali familiarizado com a família, com a situação, com os nomes. Isso é muito importante. Para isso, a sugestão é que o pastor tenha sempre em mão o livro do ministro. Esse livro do ministro é um livro comum, vendido pelas nossas editoras evangélicas, não é? Pela CPAD, por exemplo, tem lá um bom livro do ministro. E o que você encontra no livro do ministro? Amostras, sugestões, relatos de todos esses cultos especiais da igreja, de casamento, dedicação de criança, de batismo nas águas, da ceia do Senhor, de funerais. Ali você tem uma orientação, não é? Então você tem ali um esboço que você pode seguir ou até melhorar, colocá-lo para que satisfaça a sua necessidade. É uma ideia que você tem com este livrinho nas mãos para poder realizar melhor a obra de Deus. E aí no seu manual de estudo, você tem uma série de livros recomendados pelo autor. Pois bem, quais são as lições que vamos extrair agora deste primeiro momento? Não é? Vamos falar de casamento, dedicação de crianças, de funerais. Em segundo momento, batismo na água, ceia do Senhor, enfim, nós vamos caminhar juntos aí, vai ser um tempo bom para a glória de Deus. Pois bem, no número 1, realizar casamento, dedicação de crianças e funerais. Vamos chegar lá, com a graça do Senhor. Vamos falar primeiro do casamento, da festa, da alegria, não é? Aquilo que está em João capítulo 2, Jesus foi convidado para as bodas, seus discípulos, sua mãe, enfim, uma festa. Casamento é sempre uma festa. Como está aí no seu manual de estudo, casamento é um tempo de grande alegria, é grande satisfação, não é? Mas neste momento também é necessário que o pastor tenha todas as diretrizes escritas, tudo sendo orientado para que o casamento dê certo.
Pela misericórdia e bondade de Deus, eu já realizei centenas de casamentos. E tudo que vamos falar aqui, eu já procedi, eu já fiz na minha vida ministerial. Não é? Preparando o casamento, conversando com os noivos, conversando com a família dos noivos, para ver o que deseja, o que não deseja, enfim, toda essa preparação que vamos falar aí. Não é? Existe uma lista de normas para cada casamento. É muito interessante isso. Você não pode repetir o que fez no casamento anterior nesse próximo, não. Cada noivo e cada noiva, eles são singulares. Cada família requer uma atenção especial do pastor, não é? Quando uma família planeja o casamento, sabe, o pastor e a sua equipe devem ter as diretrizes e rever tudo isso junto com a família. É muito importante que os noivos estejam próximos. O último casamento que realizei, num grande lugar de festa aqui no Rio de Janeiro, foi assim. Eu me reuni com os noivos, depois com a família, planejamos tudo, cada momento do casamento foi planejado. E aí, como ideia, não é, ter no seu material de estudo, sua lista de diretrizes deve cobrir quais os dias e horários que a igreja está disponível, as taxas que eles têm de pagar a cada participante daquele momento ali, que às vezes os noivos desejam um músico especial. Ah, pastor, o senhor conhece alguém que sabe tocar, que faz um solo? Olha, eu conheço, mas ele vai te cobrar para vir aqui trazer a sua participação. Então, tudo isso precisa ser ajustado, entendido, para que não haja problema, né? As taxas de aluguel, as diretrizes de aconselhamento antes do casamento, isso é muito importante, não é, que tenhamos um ministro auxiliar, ou alguém, um casal da igreja, para poder ajudar, contribuir com esses noivos nas suas dúvidas, para que esse casamento possa perdurar para sempre, não é? E também tem aqui uma taxa dos ministros para os que não são membros, enfim. São várias situações que precisam ser avaliadas, porque cada casamento é algo especial para a família e para os noivos. Pois bem, vamos falar agora do aconselhamento. É esse tempo importante em que os líderes da igreja, ministério de casal, ministério de família, líderes de família, enfim, eles vão ajudar os noivos neste momento aí. É muito importante que antes do casamento haja esse encontro, por alguns dias, por algumas semanas, e nesse momento aí, as questões que são abordadas são os ensinos básicos da fé, diretriz bíblica para o casamento, finanças, os exames médicos, não é? Para verificar enfermidade, doença, falar sobre gravidez, falar de temperamento, comunicação. Tudo isto é importante que os noivos possam participar, discutir, avaliar e compreender, não é? E a partir deste momento, os mentores, aqueles que auxiliam os noivos, eles podem dar continuidade, desde depois do casamento, a este casal, ajudando, porque eles estão prontos para ajudar o casal. E aí, partilhar com o pastor da igreja todas as coisas ou situações que eles julguem necessárias, para que o pastor os aconselhe e ore com eles. Enfim, tudo isso deve ser planejado. E o aconselhamento é parte importante do casamento. Agora vamos à outra parte do casamento, que é o planejamento. Nesse momento aqui, os noivos estão ávidos ou exaltados, né, animados para poder realizar a cerimônia. Está se aproximando o dia e o pastor nessa hora precisa ter tempo, né, para conversar com o casal, planejar esse casamento, sabe, e saber deles o que eles desejam para esse momento tão especial. Qual é a tarefa do pastor? Ajudá-los, porque eles estão cheios de vontades e desejos e muita coisa. Pastor, vai ser assim, assim, nós queremos isso, nós queremos aquilo. E você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você vai ter a oportunidade de orientá-los. Não é? Começar com uma lista e mostrar, porque cada casamento, cada momento desse é um ato de adoração.
Eu nunca celebrei um casamento como se fosse uma festa, e sim como um ato de adoração na presença de Deus. Primeira coisa que sempre enfoco para o momento do casamento é a presença do Senhor e do seu Espírito, para que nos ajude, para que caminhe conosco durante todo aquele tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas que foram convidadas, que estão ali, possam compreender a importância do casamento, a seriedade do casamento e aí entender o propósito de Deus para cada homem e para cada mulher. E aí o pastor também vai ajudar o casal, não é? Compreender que casamento é uma aliança, é um concerto que um homem faz com a mulher, que a mulher faz com o homem. Aqui em número 30, verso 2, diz assim, ó, quando o homem fizer um voto ao Senhor, não violará sua palavra, segundo o que prometeu fará. Esse é um voto, e o casamento é um voto. Não é? A palavra boda quer dizer voto, significa voto. Então, naquele momento ali, o casal estão votando um ao outro uma palavra de fé, de confiança, de esperança. Não é? E o pastor pode mostrar ao casal amostras de votos. Não é? Cada um faz o seu voto. É interessante que há algum tempo atrás, quando celebrava a cerimônia, não é? Nós, os pastores em geral, algum tempo atrás, nós falávamos, diga para sua noiva, não é? Com este anel me desposo contigo, prometendo te honrar, te amar, né? Prometendo ser fiel companheiro, enfim. Fale mesmo agora para o seu esposo, aí a esposa repete, aquela noiva repete aquilo tudo. Mas é interessante que nesses últimos dias, os casais, pelo menos os últimos que eu casei, disseram, pastor, eu tenho aqui os meus votos. E aí nós vamos analisar juntos, olhar ali os pontos, dar algum reparo, algum conserto, alguma orientação. E o noivo, ele se sente assim, importante, sabe, feliz, e naquele momento ele tira do bolso ali aquele voto e lê. Realmente, geralmente não é uma coisa pequena, é algo grande, né, e que eles querem demonstrar perante todos ali, os convidados presentes, a família da noiva, né, o amor, o desejo que ele tem por aquele ato. Quando ele termina, aí vem a noiva, que também tem os seus. E aí ela saca aquele seu papel, né? Fiz uma cerimônia de casamento interessante, que na hora dos votos, aí antes daquele momento ali, chegou alguém da cerimônia e colocou um celular de um lado e um celular do outro. Eu olhei assim, achei estranho. E na hora dos votos, o noivo pegou o seu celular e já estava tudo ali. Veja bem, é a tecnologia, né, a serviço do casamento hoje. E ali no celular já estava tudo escrito, ele pôde fazer a leitura. Quando terminou, a noiva pega o seu celular e aí repete, né? Meu querido, te amo, te declaro. E eu fiquei olhando tudo aquilo e digo, meu Deus, os tempos mudaram. Mas é assim, é isso que vamos enfrentar pela frente, não é? E nós temos que estar prontos, como homens de Deus, a ajudar os casais a compreenderem o melhor para a sua vida. Pois bem, vamos agora entender uma outra cerimônia importante da igreja, a ceia do Senhor. É muito importante que neste momento do casamento, o pastor também compreenda que muitos casais desejam participar da ceia do Senhor na cerimônia. É muito importante isso, porque isso fala da primeira comunhão, não é? Desse primeiro ato como casado, dessa comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. Então, normalmente, não é, em alguns casos, os casais pedem, pastor, o senhor pode celebrar a ceia do Senhor conosco no casamento? E aí é um momento importante do pastor poder comunicar aos demais, aos presentes, a importância desse ato. Assim como o casamento é uma aliança, a ceia do Senhor também é uma aliança que ele fez conosco através do seu corpo, representado pelo pão, e do cálice, do sangue, representado pelo cálice. O importante é que nesse momento aí, o pastor ele possa mostrar aos convidados a importância de um ato, o ato do perdão. Com aquele ato ali, Jesus Cristo estava dizendo, os vossos pecados são perdoados. Não é?
eu os perdoo, eu os abençoo. Jesus fez uma aliança especial com a sua igreja. E então, naquele momento, o pastor pode explicar, aproveitar, pregar e ensinar em rápidas palavras, é claro, não é? Porque é uma cerimônia ainda de casamento, mas explicar o ato e a grandeza do corpo e do sangue do Senhor. Porque naquele momento ali, não é? Muitas pessoas, eles vão entender o processo de Deus. E também vai acontecer algo. Durante o casamento, durante o processo, não é, do casamento, no dia a dia, pode acontecer acidentes ou incidentes entre o casal, no momento de raiva, no momento, enfim, e eles vão necessitar de perdão. E quando isso acontece, eles se voltam para aquele momento do casamento e vão lembrar que aquele cálice que eles tomaram ali é o cálice do perdão. É muito importante. Nesse momento, o pastor ele tem oportunidade de falar ao coração de todos aqueles que estão presentes, para que possam compreender essa grandeza, essa importância e o valor deste ato tão maravilhoso que é a ceia do Senhor. Isso celebrado na ocasião de um casamento se torna muito especial. Durante a minha vida de ministro, pela graça de Deus, eu celebrei uma cerimônia que os noivos pediram a ceia. E tudo foi preparado de maneira que, naquele momento ali, né, o diácono da igreja chegou trazendo pão, eu apresentei, fiz uma breve leitura da ceia, mostrei a importância, o valor, a grandeza, né, e aquele pão ali eu quebrei na presença do Senhor, eu parti, e aí peguei um pedaço, naquele momento ali, podíamos fazer isso, hoje é diferente, né? Peguei um pedaço, dei à noiva, dei ao noivo, e aí depois, no momento do cálice, eu orei, apresentei, falei da importância daquele ato ali diante de Deus, daquele segundo elemento, e dei para o noivo e a noiva. E eles ali abençoaram um ao outro e tomaram aquele cálice com muita alegria. Foi um momento ímpar e importante para o pastor poder comunicar a grandeza do amor de Deus para com todos nós. Pois bem, nós vamos agora orientar mais uma coisa importante. Aí na nossa lição nós temos aqui, escreva passo a passo a ordem e os detalhes do casamento. Por que é importante esse passo a passo? Porque mesmo um simples casamento requer cuidados especiais, não é? Para um planejamento, para que na hora o pastor não fique, meu Deus, e agora? Quem entra, quem sai, quem fica, quem... Não! Então o pastor precisa planejar e colocar pessoas chaves em todos os momentos ali. Precisa estar atento os músicos, os cantores, pessoa que ajuda no som. Tudo tem que ser planejado para que na hora não dê problema, não é? E incluir todas as partes da cerimônia. Eu já fiz isso inúmeras vezes, né? E é um negócio complicado, porque às vezes, de repente, alguma situação foge ao controle. E aí nós temos que ter aquela seriedade, sabe, aquela tranquilidade para repassar ali. Às vezes o som não sai e não adianta ficar falando amém, aleluia, não. Tá? Você tem um programa ali e o som enguiçou, engasgou, você já passa para o ato seguinte naturalmente. Tá? Você fala, irmão, só Jesus, esse som, nada disso, não tem que reclamar de nada naquela hora. É o momento de você estar planejado ali, você passar adiante, né? O músico, por exemplo, sabe, às vezes planeja cantar no primeiro ato do culto, do momento da cerimônia, e ele não está pronto. Ah, não está pronto, não sei o quê. Você não tem que falar, irmão, o músico não está pronto, vamos aguardar. Nada disso. Simplesmente você tem um programa para quê? Para poder controlar a situação do casamento. Não é? Então ali você tem um desenho de todo lugar direitinho, não é? Quando tudo deve acontecer, quando tudo deve suceder. E aí quando noiva entra, quando termina, o meio do casamento, a hora das alianças, as bênçãos das alianças,
Tudo tem que estar devidamente planejado. E quem é que muitas vezes coopera nessa hora? Quem é que muitas vezes está do lado do pastor para esse momento? É a sua esposa. A esposa do pastor é a companheira dedicada, abnegada, que sempre pronta a ajudar os casais da igreja. Pela graça e bondade de Deus, eu sempre contei com a ajuda da minha esposa. Ela sempre caminhou comigo nesse momento aí. Então, tudo é importante para que o pastor tenha a ordem, a direção de tudo isso aí. Ele precisa estar pronto para o momento da introdução, para o momento da mensagem, para os convidados, o que ele vai ler, a música especial, os votos a repetir, a oração, enfim, tudo tem que ser devidamente planejado. Faz o casamento um momento ímpar na vida dos noivos e das famílias. É o planejamento. Planejamento cuidadoso e uma comunicação clara para que eles possam entender e compreender. Sempre vai acontecer o seguinte: os noivos vão precisar, sempre vão precisar da ajuda do pastor da igreja. Sempre vão precisar do socorro do pastor da igreja. Então, nesse momento, o pastor precisa ajudá-los a planejar a cerimônia que reflete um momento especial na vida deles. Você é o responsável. Você vai fazer parte disso aí. Pela graça e bondade de Deus, muitos casais, os quais eu os casei, participei da cerimônia e os abençoei, estão casados até hoje. E eles se lembram daquele momento. Eu, devido a tantas atividades, já esqueci. Mas é interessante que eles se lembram. Sabe por quê? Está aí no seu material do estudo. Quando tudo é planejado, quando tudo sai direitinho, o pastor terá sempre um lugar especial nos seus corações. Como isso é importante. Deus vai te abençoar e você vai alcançar o melhor de si para uma excelente cerimônia. Vamos agora falar sobre a dedicação de crianças. Após compreender a importância do casamento, da cerimônia e desse ato, vamos agora entender um outro aspecto importante dos cultos especiais: dedicação de crianças. Como é importante esse ato para a igreja, para a família e para a própria criança. É um ato de amor, é um ato de adoração, é um ato de entrega. É um momento muito especial da igreja. Eu confesso a você que ainda me emociono quando faço dedicação de crianças. Como é lindo tomar nos braços uma criança e oferecê-la e dedicá-la ao Senhor Jesus. Não é? São momentos especiais na vida da igreja e da família. E o pastor, ele precisa planejar esse culto de uma forma que seja um momento de adoração, de devoção, um ato de importância diante de Deus, porque esse momento é muito importante para a família e deve ser também importante para o pastor, não é? E aí é algo maravilhoso. Claro que cada igreja tem seu tempo, tem seu dia, tem seu espaço, mas o importante é que nós possamos consagrar, dedicar essas crianças em dias especiais e uma de cada vez. Claro, casos que a igreja, o ministério é grande, muitos membros, e às vezes tem 3, 4 crianças. E aí chamam pastores auxiliares, cada um toma uma criança, enfim. Mas o importante é que o pastor da igreja faça desse ato um ato de amor, um ato de carinho, um ato de fé, um ato de adoração para toda a família. Muito bem. Qual é o propósito deste momento aí? É importante esse propósito, porque nós não cremos que a criança receba salvação durante este momento da dedicação. Nós também não batizamos crianças, porque Jesus disse que o batismo é para aquele que crê, e a criança está no seu estado de inocência. Mas é muito importante ficar registrado esse dia e que o propósito desse culto seja um propósito de dedicar, de entregar, de render essa criança ao Senhor, como também Ana fez quando trouxe Samuel ao templo. Não é?
ela disse de maneira muito enfática: eu entreguei ao Senhor por todos os dias que viver. Está lá em 1 Samuel 1:28. É uma dedicação, é uma entrega, é muito importante. Nesse ato, o pastor deve lembrar a igreja, não é, que as crianças são herança do Senhor, como o Salmo 120, verso 3, falar também de José e Maria, que trouxeram o menino Jesus ao templo para que ele fosse dedicado, lá em Lucas 2, 22 a 24. Falar também do momento em que Jesus, lá em Marcos 10, ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E o versículo 16 conclui dizendo que Jesus tomou essas crianças nos seus braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Então, este momento é um momento de dedicação, de consagração, de bênção sobre a vida da criança. Quais devem ser as palavras do pastor aos pais? O pastor, nesse ato, peça que a criança seja trazida pelos pais e se una a ele na plataforma. E aí, olhando para a igreja, o pastor vai colocar agora uma responsabilidade nos pais. Ele vai dizer, mais ou menos assim: esse é um culto de dedicação, diz o nome da criança. Deus, em sua sabedoria, deu essa criança para fulano e fulana. Cita o nome dos pais, que é importante naquele ato ali. E aí, hoje, eles querem declarar publicamente que essa criança é um dom de Deus, não é? E que essa criança eles receberam do Senhor essa criança como uma dádiva, como uma herança, e que o Senhor deu esse presente para que eles cuidem. É muito importante que a igreja e os pais compreendam que esse ato é um ato de responsabilidade. Nesse momento também, o pastor deve lançar para os pais um desafio. Qual é o desafio? É um compromisso em que os pais vão assumir diante de Deus para que essa criança seja amada, seja disciplinada, seja educada e criada nos ensinos do Senhor, não é? E se um dia essa criança crescendo, for chamada para o ministério, os pais devem apoiar o seu chamado. Enfim, eu conheço alguns jovens hoje, não é, que foram consagrados há muito tempo atrás e hoje estão servindo ao Senhor com total dedicação. E é muito importante isso. Então os pais precisam aceitar esse desafio e diante de todos dizer amém, assim seja, não é? Para que eles assumam esse compromisso de criar, de educar, de ensinar, de disciplinar e de honrar o propósito de Deus na vida dessa criança. Outra coisa importante, não é que eles precisam repetir a oração de dedicação. E essa oração, como sugestão, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, 27 e 28. Quando Ana diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, para que ele possa servir ao Senhor e viver para o Senhor todos os dias. Não é? Pois do Senhor eu pedi, e ao Senhor eu estou entregando. Que coisa preciosa! Que momento glorioso! Os pais compreenderem que aquela criança está sendo recebida como uma dádiva, mas naquele momento ele está sendo entregue como uma oferta. É algo muito importante. A igreja precisa partilhar desse momento e o pastor precisa estar atento para que esse ato seja um ato não apenas particular para a família, mas de toda a igreja, não é? O pastor precisa lançar um desafio para a igreja como corpo de Cristo, como uma família que entende os propósitos de Deus, sabe? Para que amem aquela criança sem nenhum julgamento ou condenação. Desenvolva com aquela criança uma amizade, algo precioso e maravilhoso. A igreja deve se envolver e se comprometer a assistir aquela criança no seu crescimento. Eu tenho experimentado isso na minha vida ministerial. Agora mesmo, onde estou servindo ao Senhor, muitas das nossas crianças hoje, com 10, 11, 12, 13, até 15 anos de idade, que foram dedicadas por mim ao Senhor há algum tempo atrás, elas estão aqui, servindo ao Senhor, sendo amada pela igreja, sendo respeitada pela igreja, abençoada pela igreja, não é? Então a igreja precisa ter participação.
A partir daí, o pastor toma a criança nos braços. Ainda estamos na cerimônia de dedicação. O pastor toma a criança e aí ele faz a oração de dedicação, entregando aquela criança ao Senhor, para que o Senhor cuide, retire as doenças, livre, guarda, proteja, sustente com a sua mão, não é? E aí coloca a bênção da palavra de Deus sobre aquela criança. Diga também para que Deus possa cumprir todos os propósitos na vida daquela criança e orar efetivamente, com fé, com confiança, em nome de Jesus. Ao devolver a criança agora aos pais, terminada a oração, o pastor tem que estar sempre preparado com um certificado de dedicação, uma pequena Bíblia. É neste momento também que a família, né, tira fotos, filma, para guardar aquele momento importante como uma recordação. É muito interessante. Eu já vi algumas fotos e filmes que fizeram com crianças há tempos atrás. E como é prazeroso, né, voltar a esse tempo, a esse momento e ver a nossa participação naquele primeiro momento de vida daquela criança, e aí está ao nosso lado uma criança com 5, 6, 7 anos, te abraçando pela graça de Deus. Isso é muito importante. Assim como a festa, o culto, o momento de dedicação, o momento de alegria, o casamento é um momento de alegria, o pastor também partilha de momentos de tristeza. Por isso, é preciso que você, meu querido pastor, você que está conosco aí no curso teológico da ETAD, você que está no curso de teologia pastoral, você que está aprendendo para aprimorar o seu ministério, lembre-se, também temos os dias tristes, os funerais. Funeral, assim como casamento, dedicação, é também um culto de adoração a Deus. Nós não podemos fazer do funeral algo triste, algo, sabe, assim, assombroso e vergonhoso. Não. É um culto de adoração ao Senhor, onde nós, como dedicamos uma criança, estamos agora entregando a Deus aquela vida que o serviu, que serviu a família, que foi um exemplo. Então, neste momento aí, nós temos que prestar ao Senhor um culto de gratidão. Quando essa situação atinge, como atingiu a Jó, não é? Jó, ele simplesmente sentou-se para adorar. E o que devemos fazer nesse momento? Chorar com os que choram, sim. Não é? Partilhar a dor da família, sim. Mas promover, neste momento, um culto de adoração ao Senhor. E aí nós temos alguns conselhos práticos. Antes do funeral, consolando a família. O ministério do pastor para uma família, ela muitas vezes começa antes do falecimento. Como isso tem me sucedido? Como isso tem me acontecido? Você tem que estar dando assistência à família antes do funeral, visitando no hospital, cuidando, levando palavra de conforto, orando, crendo e confiando na misericórdia de Deus a cada dia. Quando uma pessoa está doente por um longo tempo, né, a família também se desgasta e o pastor precisa estar presente nessa hora para sustentar essa família, abençoar essa família, ajudar, se unir a eles na sua dor e no seu sofrimento. Não é passar tempo juntos com a família antes da morte. Isso vai ajudar e contribuir para que no momento do funeral todos estejam ali irmanados no mesmo propósito. Infelizmente, algumas pessoas deixam de lado essa parte. E aí quando chega no momento do funeral, ele se apresenta como pastor. Não visitou, não cuidou, não deu atenção. E aí? Como fica agora esse momento? Então, meu prezado, aceite o conselho dessa matéria importante e comece o trabalho antes. Não espere para depois. Não é? Quando o pastor sabe do falecimento, recentemente eu tive uma notícia dessa com um pastor do nosso ministério. Eu saí de casa 5 para meia-noite para um hospital aqui do Rio para socorrer a família que o pastor acabara de falecer.
E ali estive com aquela família até as 3 da manhã. No dia seguinte, cuidamos do funeral e assim foi, para a glória de Deus. Então, nesse momento aí, o pastor precisa estar presente para ajudar, para fornecer à família ajuda, consolo, para que eles também encontrem força interior, sabe? Com a presença do pastor. O pastor tenha compaixão dessas pessoas. O pastor precisa ter palavra encorajadora, sabe? Nesse momento, uma mão no ombro é um consolo para uma pessoa enlutada. Você vai dizer, olha, estou aqui, estou com você, estou contigo nessa hora. É muito importante. Agora também deixe a família expressar a sua tristeza. Não é? Deixe que eles falem, deixe que eles comentem. Isso é muito importante. Não é? E aí você também terá a sua oportunidade de trazer para aquela família o consolo através das escrituras, da oração. Pois bem, houve o falecimento, agora o que precisamos fazer? Planejar o culto. O culto de despedida, aquele momento ali em que trazemos o corpo para a igreja, para uma sala, um anexo da igreja, onde a família está presente, todos os membros da igreja vão estar ali, os amigos vão estar ali, e esse culto ele precisa ser planejado com a família, porque a família agora nessa hora é quem vai orientar o pastor. Pastor, nós gostaríamos assim, vai ter música, não vai, tantos pastores vão falar, alguém da família vai falar, tudo isso precisa ser anotado. Também se vai ter um histórico da vida da pessoa, né? Se vão trazer elogios, alguma palavra, enfim. É um momento que o pastor precisa estar presente com a família e escolher cuidadosamente suas palavras, sabe? Para que nós possamos oferecer à família que já está enlutada, já está debilitada, uma palavra de conforto da parte de Deus. É muito importante. E aí, diante de todas essas situações, de tudo arrumado, o pastor está pronto para planejar este culto. E agora? Chegou o momento do culto. O que fazer? Durante o culto do funeral, o pastor pode ministrar de uma forma especial. Ele tanto compartilha o consolo de Deus como a esperança de vida eterna. E se tratando de um membro da igreja, de um crente em Cristo Jesus, não é? O pastor pode falar da sua fé, da sua caminhada com Cristo, como foi como um exemplo para todos nós. Isso é muito importante. Mas eu já participei de alguns funerais em que fui convidado pela família e a pessoa ali nunca serviu ao Senhor. Ele nunca fez uma dedicação, mas a família me convidou e eu fui. E o que dizer? Dizer que aquele falecido caminhou com Cristo? Não, mas mostrar a importância para aqueles que estão ali de caminhar com Cristo, porque a morte é um fato, a morte é uma realidade. Assim como ocorreu com aquela pessoa ali, pode ocorrer com todos nós. E o que preparamos para a vida eterna? É um momento importante de se falar da vida eterna, de falar de salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, a palavra do pastor ela tem que promover, ela tem que levar aos corações consolo, mas também esperança de vida eterna em Cristo Jesus. No ato, naquele momento ali, o pastor sempre está à cabeceira do falecido. Assim sempre fiz. Não é? Eu me ponho numa posição em que eu estou ali com a cabeça do falecido ali. E aí a gente se dirige às pessoas, a gente fala com as pessoas. Não é? Naquele momento ali, naquela posição, as pessoas chegam para se despedir. E você estando ali, você pode dar uma palavra de consolo para essa pessoa que está próxima. Todos aqueles que se aproximam ali, não é? Eles vêm trazer expressar aquele momento de sentimento seu, não é? E então, a família também, naquele ato ali, os convidados, vendo a presença do pastor, eles se sentem consolados, não é? Eles se sentem respeitados, honrados. Poxa, o pastor veio honrar o meu falecido. Isso é muito importante, que o pastor esteja presente e atento, você esteja atento a este momento e nunca perca a oportunidade de consolar, de edificar e de trazer esperança
de vida eterna para todos aqueles que estão nesse ato. E aí, depois do culto, encerra-se aquele momento, fechou-se o caixão, vamos agora para o cemitério, para o sepultamento. O pastor deve estar sempre à frente. À frente quando o caixão sai para o carro, à frente quando o caixão sai do carro para o sepultamento, para a sepultura. O pastor deve estar sempre à frente, tá? Promovendo fé e confiança, inspirando fé e confiança nas pessoas, né? Sempre ao lado da família. Ali no túmulo o pastor está presente. Nesse momento agora aqui onde vivemos, várias pessoas, amigas, faleceram. E pela graça e bondade de Deus eu pude estar no funeral de todas elas. Ir ao sepultamento, ainda que com restrições, mas estava lá, levando conforto e consolo para as famílias. Não é? E nesse momento aí, nós podemos dizer alguma coisa de despedida. Não é? Pode incluir uma pequena porção da Escritura, uma oração pela família, um breve louvor, enquanto a cerimônia de sepultamento, aquele momento de sepultamento, está sendo realizado ali. Veja quão é importante a sua presença neste momento. Não apenas no casamento, não apenas na dedicação, mas também nos momentos de tristeza da família. Pastor é aquele homem de Deus que tem sempre uma palavra de conforto, de fé e de esperança. Qual é a conclusão desse ato aí? Um dos chamados mais altos do pastor para o seu ministério é para trabalhar com os enlutados. Sim, não é? O Espírito Santo vai te ministrar força, vai te dar sabedoria, vai te dar graça, e a família vai continuar precisando do ministério do pastor, até que tenha terminado o seu período de luto. O pastor precisa estar pronto para atender essa família. Isso pode ser dias, isso pode acontecer semanas, meses ou até anos. Mas nesse momento aí, o pastor precisa estar presente, porque a família precisa de ajuda especial, tanto da parte de Deus, quanto da parte do homem de Deus. Não é? O pastor que se importa e entende isso, ele será paciente em todo esse processo. É muito importante. Não é? E aí nós temos 1 Tessalonicenses 2:7, quando Paulo diz, nós nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. O pastor deve amar, respeitar e estar sempre presente com as famílias da igreja, não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Agora vamos entender outro assunto importante, o batismo em águas e a ceia do Senhor. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Pois bem, falamos da importância dos nossos cultos especiais, casamento, dedicação, funerais, mas também agora vamos entrar no item de número 2, muito importante, é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Como são importantes esses cultos para a igreja, pois são os 2 mandamentos deixados pelo Senhor Jesus para todos nós. E então vamos entender o propósito da ceia e do batismo. Jesus ele deixou claro com a igreja para que ela participe de 2 cerimônias especiais, o batismo nas águas e a ceia. Isso está em Mateus 26, em Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11, o que chamamos comumente de
a comunhão do Senhor. São duas ordenanças especiais que o Senhor deixou para a igreja e são muito importantes para a vida do crente, para a vida da igreja. Esses são os sinais que Deus deixou de maneira muito clara para revelar o seu alto amor por todos nós. O batismo nas águas é algo comum, mas é um sinal que a nossa vida antiga foi enterrada e agora somos sepultados em Cristo Jesus, tornando-nos uma nova criatura. Do mesmo modo, a ceia. Os elementos simples da ceia, um pão e um suco de uva, eles são figuras simples, porém lembram o grande amor de Deus por nós, o sacrifício, o preço que foi pago, e que Jesus está voltando para nos resgatar e nos levar para si mesmo. O batismo nas águas, por exemplo, é um símbolo de quê? De morte e de ressurreição espiritual. É um momento que acontece quando a nossa vida começa. A ceia do Senhor é um ato de comunhão que vai mostrar que a nossa vida continua. O batismo ilustra a nossa fé em Cristo. A ceia ilustra a nossa comunhão com Cristo. Como são importantes esses elementos aí, não é? O fato é que nós precisamos entender agora como e quando e quantas vezes celebrar. O batismo é uma só vez. Você batizou, aí você fez a sua declaração de fé, foi batizado, está tudo resolvido. Agora precisamos caminhar. E esse caminhar é na direção da comunhão, da ceia do Senhor. Vamos tratar disso daqui a pouco. Mas vamos entender uma coisa. Quando se batizar ou quando batizar? Muitas igrejas têm o culto de batismo 1 ou 2 vezes por ano, outras batizam por mês, mas na prática do Novo Testamento, conforme temos aqui, o batismo era logo após a conversão. Isso nós temos registros em Atos 2, de 38 a 41, em Atos 8, de 35 a 38, com Filipe ali com aquele eunuco, não é? E aí também na casa de Cornélio, quando Pedro está ali trazendo aquela palavra em Atos 10, 44 a 48. Mas também em Atos 16 nós vimos Paulo, quando sai do cárcere, é levado à casa do carcereiro e ali, depois de cuidados especiais, Paulo fala de Cristo e toda a sua família é batizada. Entendemos assim pela palavra que esses textos revelam que o batismo é logo seguido da conversão. A pessoa se converte e é batizada. Mas nós também precisamos entender que é importante a preparação para o batismo, as condições em que a pessoa está vivendo atualmente, a sua libertação. E eu creio que uma coisa contribui com a outra para a glória de Deus. A sugestão que temos do nosso autor é que os pastores devem batizar os novos membros logo após a sua conversão. Não é? Alguma igreja faz isso depois do culto, outras antes do culto, nos fins dos cultos, enfim. Não é? O ato do batismo é algo sagrado, é algo maravilhoso e torna para o crente uma experiência espiritual maravilhosa. Antes do culto batismal, sim, aí entra a preparação. Não é? O pastor ele deve conversar com essa pessoa. A igreja precisa estar segura de que a pessoa procura o batismo, não é, recebendo o Senhor Jesus e ele entenda o significado do batismo. Por isso é importante umas aulas que antecedem o batismo, para que a pessoa seja batizada com compreensão, com entendimento. E aí ali, naquele momento, é fornecido todos os detalhes sobre o culto, sobre a sua fé, sobre a sua nova vida. E nesse momento, para o ato, é necessário orientar a pessoa, incluir sua roupa, trazer uma roupa de batismo para que ele possa emergir na água, roupa de trocar, enfim, sabe? Orientar, dar às pessoas todas as informações necessárias para que esse ato seja um ato glorioso. Porque o ato do batismo é um ato que reúne a família. E nesse momento, pelo testemunho de fé, muitos também aceitam a Jesus, são convertidos naquela hora ali à sua fé em Cristo Jesus.
Durante o culto de batismo, qual é o procedimento? Quando a pessoa entra na água, aquele é um ato importante. É um ato em que vamos imergir e vamos emergir. Esse ato é importante porque naquele momento ali o pastor precisa perguntar ao batizando se ele crê. Porque o batismo é um ato de fé. É um ato que cremos em Jesus Cristo na sua obra por nós. E nesse momento o pastor precisa fazer algumas perguntas ao candidato, aquele que está se batizando, sobre a sua fé, sobre a sua crença no Senhor, na sua palavra, no sangue de Cristo, na presença do Espírito, se ele é o único Salvador, porque em nenhum outro homem há salvação. Dada a resposta afirmativa, aí o pastor deve continuar. Você recebeu pela fé, sim, não, eu recebi. Você renuncia agora ao mundo, você está pronto para servir a Deus. E aí, nesse momento, o pastor vai dizer, diante da sua pública confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao dizer isso, o pastor agora vai imergir o candidato completamente sobre a água, não é? Sob a água. Colocá-lo ali dentro daquele lugar da água. E é interessante uma coisa, o pastor calmamente. Eu já assisti inúmeros batismos, pela graça de Deus, já realizei outros tantos. Normalmente eu vejo pastores que seguram o candidato e você crê, aceita, então, te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Pum! E sai aquele aguaceiro. Não, tenha calma. A pessoa confessou, confiou, entregou ali a sua vida, fez a sua declaração pública de fé. Eu seguro para que a pessoa se senta tranquilo, o sustento nas mãos e digo, olha, respire agora fundo, prenda a inspiração, vou lhe emergir. E aí eu coloco a pessoa calmamente na água e tiro, sem alarde, sem jogar água para fora do tanque. Devemos fazer as coisas com calma, porque estamos fazendo para Deus, diante de Deus, é um culto, é um momento de adoração. Então nós temos que ter paciência nesse momento e para que a pessoa entenda que assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele também está naquele ato, né, tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos dizer, e as pessoas precisam saber, que o batismo em águas em si, ele não salva. Não, mas ele é necessário para a salvação. Ele faz parte do propósito de Deus para a salvação. O batismo é um dos primeiros passos para nos tornarmos crentes em Cristo e obedecermos ao Senhor. É algo maravilhoso. É algo que nos enaltece diante de Deus e dos homens. Agora sim, depois de realizado o batismo, nós vamos para o segundo mandamento, algo precioso que o Senhor nos deu. A ceia do Senhor. É um culto maravilhoso, é um culto glorioso, é um culto especial. Em nossas igrejas, não é? Nós tomamos ceia uma vez por mês. Em outros lugares, todas as semanas, enfim. Eu participo de várias ceias, porque cada vez que visito as igrejas, em dias de cultos especiais, tem ceia do Senhor, e eu normalmente tomo ceia lá, aqui e acolá. Isso para mim é um benefício espiritual e todas as vezes eu preciso fazer com a mesma fé, com a mesma devoção, com o mesmo carinho, não é? Porque não é o tempo nem o dia, é fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Assim como a oração é preciosa para a nossa vida, a ceia também o é. Não é? Nesse momento ali é um momento de adoração, é um momento de aceitação do propósito de Deus para a nossa vida. É compreender o sacrifício de Cristo naqueles dois elementos, no pão e no cálice. E aí nós precisamos entender o significado da ceia do Senhor. Vamos buscar as Escrituras. Mateus 26, há uma declaração ali de que naquela noite Jesus tomou o pão e abençoando ele deu aos discípulos, ele disse, olha, isso é o meu corpo. Depois ele toma o cálice e disse, é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Veja que estamos agora numa nova aliança de sangue,
não através de bodes ou de touros ou de ovelhas, mas o sangue de Cristo. É algo precioso. Jesus fala sobre isso ali e faz uma promessa de beber de novo convosco no reino do Pai. Em 1 Coríntios 11, 24, Paulo diz que quando o Senhor Jesus tomou o pão, ele estava mostrando o sacrifício que ele suportaria, sacrifício pela nossa vida. Isaías declara esse sacrifício no capítulo 53, falando que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, não é? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele levou sobre si o nosso castigo, e aquele pão partido, picado, ele representa esse ato, o corpo de Cristo sendo moído por nós na cruz do Calvário. O cálice, por sua vez, nos lembra que ele sofreu e morreu, pagando os nossos pecados, derramando o seu sangue. E o sangue de Cristo é algo precioso e maravilhoso. Hebreus 9, 22 diz que sem sangue não há sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso é muito importante compreender, que no Antigo Testamento o derramamento de sangue cobria o pecado. Agora, no derramamento do sangue de Cristo, os nossos pecados foram purificados. Nossos pecados foram apagados. 1 Pedro 1 e 18, 19 diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados, mas com precioso sangue de Cristo Jesus. É algo maravilhoso. Por isso, a ceia nos lembra dos benefícios espirituais, do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor. A ceia nos fala de perdão dos pecados, de cura para os nossos corpos. Não é? Cada vez que recebemos a ceia do Senhor, nós reafirmamos e consolidamos a nossa fé na nova aliança. E aí, os costumes para a prática da ceia variam. Algumas igrejas fecham as portas. Eu já fui dessa igreja, né? Antigamente, só entrava para a ceia quem tinha o cartão de membro, que era membro da igreja, em comunhão. Mas os tempos mudaram, hoje as ceias são realizadas em dias livres, com a porta aberta, onde podemos receber visitantes de outras igrejas. E aí, nesse momento, né, o pastor precisa apresentar os visitantes e frisar que a ceia faz parte da igreja. E todos aqueles que são da igreja do Senhor Jesus Cristo têm, nesse momento, a oportunidade de celebrá-la. Agora, a palavra de Deus nos adverte. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 27. Paulo diz, e é bom lembrar nesse ato, que aquele que come e bebe o cálice do Senhor indignamente, ele é réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí Paulo continua dizendo, portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse é um momento de exame, um autoexame, para compreender o valor e a importância das Escrituras e o nosso lugar no corpo de Cristo. Preparando-se para a ceia do Senhor. A ceia está posta, estamos diante dela. E o que fazer? Como disse Paulo, é examinar a nós mesmos. Os coríntios, eles foram orientados por Paulo, porque a ceia nos seus dias era como uma refeição, uma grande mesa onde todos colocavam ali os seus alimentos e se serviam. E Paulo foi obrigado a repreender e reorientar aquela igreja no sentido da ceia. Olha, enquanto uns comem e embriagam-se, outros passam fome. Então não havia respeito, consideração. Por isso Paulo orienta, eles não sabiam discernir a comunhão do corpo de Cristo. Aquela igreja precisava dessa orientação. Por isso, o apóstolo Paulo traz um ensino tão precioso à igreja de Cristo. Hoje nós não temos a ceia como uma refeição, não é? A ceia do Senhor é um culto da igreja. São os dois mandamentos, batismo e ceia. E nesse ato a igreja está presente. A mesa do Senhor está diante de nós. Mas mesmo assim, precisamos nos examinar. Procurar no nosso interior alguma coisa que tenhamos entristecido ao Senhor, que tenhamos entristecido ao Espírito Santo, e nesse ato pedirmos perdão a Deus, receber o perdão de Deus, porque a comunhão é um tempo maravilhoso para receber
a graça de Deus. Como são fatos importantes e momentos gloriosos, momento da ceia do Senhor. E aí cumpre-se em nós o que está em 1 João, capítulo 1, 7 e 9. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É algo maravilhoso. 3 coisas a ceia nos aponta. Primeiro, para olharmos para trás, a morte do Senhor e da sua cruz. Olharmos para dentro de nós, se estamos certos que os nossos corações estão em paz com Cristo. E terceiro, olhar para frente, para a vinda de Cristo, para a grande esperança de que o Senhor virá para nos buscar. Agora é o momento da prática, servir a ceia do Senhor. O momento de servir a ceia é o momento em que o pastor, depois da leitura, depois da oração, ele cerca-se de obreiros que já estão previamente preparados para a entrega dessa ceia. Normalmente, os presbíteros auxiliam o pastor ali no altar e os diáconos se colocam em prontidão. E nesse momento eles são orientados no que devem fazer, de que maneira servir. E aí o pastor previamente orienta esses obreiros aí a se dirigirem às pessoas e oferecer o pão como o corpo de Cristo. Depois oferecer o cálice como o sangue de Cristo. Mas depois que todos são servidos, e aí o pastor vai direcionar a igreja para o grande momento de comunhão. Nesse momento em que a igreja está com o pão, com o cálice, cada um por sua vez, o pastor deve lembrar a importância de esse ato. É um ato de cura, é um ato de milagre, é um ato da ação do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas podem ser curadas nessa hora, podem ser abençoadas nessa hora. E aí ele dirige o povo a comer. Fazer isto em memória de mim, como diz a palavra, e crê que aquele momento é um momento especial. É também um momento em que o pastor pode lembrar a morte de Cristo, o derramamento de sangue por nós. É algo importante, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Não é? E aí ele suportou a vergonha da cruz por nós. Nesse momento também é um momento importante, em que, sendo o culto de portas abertas, pode haver pessoas que ainda não fazem parte da igreja de Cristo. E o pastor, como já falamos em lições anteriores, ele deve lançar a rede. Mas sempre perguntar se naquele momento ali tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador. Que a pessoa possa entender aquele ato e também desejar fazer parte da igreja de Cristo. Como é importante, não é? Para que as pessoas possam entender a importância do sacrifício e desejar participar dele. Como se participa da ceia? Entregando sua vida a Cristo, tornando-se uma nova criatura através do batismo. E aí sim, participando do corpo e do sangue do Senhor. É algo maravilhoso, é um momento singular da igreja, não é? E nesse momento é para nos alegrar, o momento de festejar o perdão de Deus para a nossa vida, a vitória de Cristo sobre a cruz, e cada vez que tomamos a ceia, nós celebramos o que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Que coisa maravilhosa! E assim, cada ceia é um momento ímpar de celebração, é um momento ímpar de comunhão com o Senhor. Pois bem, chegamos à conclusão dessa aula. E qual é a conclusão? É que o pastor sempre dirige o povo nas ordenanças do Senhor. Ele lida com tantos eventos, com tantas situações, e todos eles devem ser sagrados e santos diante do Senhor. Se nós considerarmos cada elemento desse um elemento de santificação, a igreja assim o verá também. Então o pastor ele deve dar importância às ordenanças da igreja, a cada celebração da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. O batismo nas águas e a ceia lembram o passado, o presente e o futuro. Não é? É muito importante isso aí. No judaísmo
lembra a Páscoa, no cristianismo lembra Cristo. E então é algo importante. Em qualquer lugar que você chegar, que se celebrar a ceia do Senhor, você terá sempre comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Que coisa maravilhosa. Pois bem, vamos sumariar para encerrar. Lembra-se que nós começamos a lição falando da importância de casamento, da dedicação e funeral. Você está pronto para isso? Então revise essa aula e se prepare, porque Deus vai mandar casamentos, dedicação e muitos funerais para você fazer. Então, cada um tem seu objetivo, seu propósito, sua importância. E agora, por último, falamos do batismo em água e da ceia do Senhor. Esses dois elementos importantes e gloriosos que fazem parte da igreja. A igreja reunida, ela precisa fazer parte ou tomar parte nessas duas ordenanças de Cristo, que é o batismo e a ceia. Então, meu amado, siga o conselho que temos dado para você através dessa aula. Enalteça o nome do Senhor em cada cerimônia. Leve a sério cada momento. Adore a Deus em cada cerimônia especial que você celebrar. Cada um deles tem o seu valor e a sua importância. Valorize as coisas de Deus e Deus valorizará o teu ministério. Deus te abençoe.